Bem. Então vai trocando ali. Ok? Ok, Diego? Ok? Boa noite a todos. Estamos iniciando então a nossa live e vamos testando a nossa aparelhagem aos poucos e novas possibilidades e novas formas. Então, isso pode acontecer. Então, nós vamos nos colocando à disposição nesse momento dos amigos espirituais, realizando então a nossa prece inicial, rogando a Jesus que nos ampare e nos proteja, junto aos amigos espirituais, para que a gente possa levar o Evangelho de Jesus e, na medida do possível, colocar em prática, exercendo seu Evangelho através da exemplificação, do amor ao próximo. Então, aos pés de Jesus nessa noite, nos deixamos sob sua direção, sob sua luz, sob seu amparo. Que a esperança de Jesus possa alcançar o coração de cada um de vocês, que todos são merecedores do amparo e da misericórdia divina. Que assim seja. Então, a gente vai dar início à nossa live e a gente vai falar um pouquinho sobre alimento para o coração em tempos de pandemia. Uma live um tanto quanto diferente e o Batuíra tem feito essa organização para poder levar um pouco do Evangelho de Jesus, especificamente para o seu público e com alcance para as outras pessoas que estão em casa nesse momento, as famílias que vão se reunindo para ouvir o Evangelho de Jesus. Então, lembrar que live ela é diferente então do Evangelho de segunda e quarta-feira, porque a gente se coloca então à disposição para conversar, para dialogar. Então, fiquem à vontade para perguntar, sugerir, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, eu espero que todos recebam esse meu abraço, o abraço da família Batuíra, o abraço da diretoria, o abraço do Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, então, que nos acolhe, que nos ampara e que dá a possibilidade de a gente estar se reunindo no nome do Batuíra, em nome de Jesus, para falar um pouquinho então do Evangelho de Jesus. E o que eu pensei para a gente dialogar essa noite, o que a gente pensou, é de falar um pouquinho como tem sido esses dias, como a gente tem se alimentado, vamos dizer assim, espiritualmente, no Evangelho de Jesus, né? Como que a gente está se cuidando em relação ao Evangelho de Jesus? Como é que a gente tem sentido esse momento? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e conversando. E aí lembrar a nossa chamada, que as nossas pequenas atitudes no dia a dia, elas podem alimentar o nosso coração e a nossa alma. E esse é o nosso objetivo, que essas nossas pequenas atitudes elas possam trazer então alento, esperança, e que diante dessa atual situação, que às vezes, né, ou quase a gente tem passado por uma dualidade muito grande, de a gente perceber nessa situação que às vezes é difícil a gente manter a fé, os pensamentos bons, e que a gente precisa... O que a gente precisa, na verdade, com os pensamentos bons, para a gente não perder então a esperança, né? Então, um grande exercício diário em que a gente avalia realmente qual é a nossa postura no mundo, como eu coloco em prática esse ensinamento que eu recebi, que eu recebo, né? E aí eu pensando na minha vida, na rotina ou nas coisas, a gente começa a compreender o verdadeiro ensinamento de Jesus quando a gente consegue enxergar diante de tantas situações a necessidade do amor, do carinho, de tudo que é voltado ao próximo. Eu vou estar olhando de vez em quando para cá, porque eu estou com uma outra tela de monitor aqui também, então eu vou acompanhando a live por aí, tá bom? E aí a ideia é que a gente possa falar então hoje... A gente tem um referencial da doutrina espírita, que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o livro Pão Nosso, que ele está aqui
do Emmanuel, livrinho de cabeceira importante, que a gente pode estar sempre fazendo consulta. E a ideia, inclusive, do Evangelho surgiu por um texto aqui do Pão Nosso, que fala sobre nutrição. Ele vai falar sobre nutrição espiritual, que é a lição 134. Mas, apesar dessas referências, e com essas referências, a ideia é falar com simplicidade, né? Lembrar que a gente está de volta, fazendo um grande exercício de volta para a nossa casa, né? Para a nossa verdadeira casa. E a ideia é da gente repensar, então, o modo da gente se relacionar, né? Como tem sido esse momento um tempo em que a gente está pensando, né? Como a gente vem se relacionando, como a gente está se relacionando com a gente mesmo, como a gente está fazendo esse cuidado. E Jesus e a doutrina espírita nos traz um parâmetro, uma ponte de inspiração, de reflexão para nós sobre essa necessidade, então, da gente cuidar desse modo, né? Esse modo de se relacionar. Realmente, em tudo em que a gente visualiza ou tem lido, visto dos palestrantes espíritas, é a necessidade de a gente colocar em prática os ensinamentos que a gente recebeu e recebe da doutrina espírita. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto realmente de equilíbrio para a nossa saúde mental neste momento, né? Então, essa é a ideia que a gente vai falar, então, tentar falar com simplicidade e com muita responsabilidade aí, né? Então, vamos lá. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente pensar, elas estão listadas todas de uma vez, né? Mas assim, como vocês estão aí agora? Como que vocês estão? Como vocês estão se sentindo? Como estão nesse momento? Vocês estão conseguindo cuidar de vocês? Estão conseguindo fazer esse autocuidado? E lembrar que o nosso mundo está em transformação. Espera só um minuto que o Diego tem uma orientação em relação aqui. Ah, tá. Vamos ver aqui, Diego. Qual é a orientação? Aqui? Ok. Vamos aqui numa notificação. Ah, tá. Clica aqui nesse vídeo, Diego. Isso. Opa, ok. Agora eu estou conseguindo acompanhar vocês aqui. Boa noite. Boa noite, a Rê. Olha, vamos voltando as perguntas aqui, tá? Boa noite, Daniel, Hilda, Márcia, Mara. O pessoal todo acompanhando aqui do Batuíra, né? Olha só. Boa noite, a Célia Mota, Márcia, a Cris, a Liliane e tantos outros que estão se conectando com a gente aí. Como é live, a gente pode falar os nomes, não tem problema, né? Então, o meu abraço para todos vocês aí. E aí, gente, como que a gente está se cuidando, então? Né? Como que a gente está nesse momento? Como que vocês estão? Fala um pouquinho pra gente ali. Como que cada um está? O mundo está numa constante transformação e, neste momento, lembrando uma questão do livro dos... Reconexão bem sucedida. Voltou? Beleza? Confirma pra mim, Diego, aí, por gentileza. Ao vivo. Voltou? Ok? Pessoal, e esse é o nosso grande desafio diante de tantas mudanças. Um deles é a gente conseguir lidar com as nossas redes sociais, com a nossa velocidade da nossa internet. Travou a internet, mas já voltou já, né? Então, isso faz parte do pacote, vamos dizer assim. Já voltou já, né? Beleza. Que bom. Isso, legal. Então, a reflexão, ela nos permite, então, pensar em muitas situações, em muitos pontos importantes. E o que está exigindo de nós, então? O que exige de nós nesse momento? Tem exigido que processo de cura em cada um de nós? Como que você tem sentido esse momento ou essa mudança em sua vida, né? Eu fico pensando que essa exigência
como ela tem sido refletida, né? Então, se a gente acompanhar as redes sociais, aí a gente vai ver N situações, desde defesa à ausência do papel político, ou excesso do papel político, ao olhar clínico, ao olhar religioso. Mas para você, o que tem exigido neste momento? O que está provocando de reflexão e renovação e de mudança para você nesse momento? Porque a pandemia ela tem tido um efeito, né, muito profundo no mundo, com muitas e muitas centenas de pessoas desencarnando, mudando as configurações, as relações, e está exigindo um pouquinho de cada um de nós. Então vai ficar essa pergunta para a gente poder pensar. E aí, gente, Paulo traz para a gente, no livro Pão Nosso, junto com a sua lição, ele vai trazer para a gente assim, que bom é o coração que se fortifica com graça e não com manjares. Paulo, ele vai estar nessa carta aos Hebreus, e nessa carta aos Hebreus, ele vai estar falando um pouquinho então sobre a necessidade de a gente olhar as coisas e ter graça, né, com o nosso coração, de a gente ter leveza com o nosso coração, de alimentar a nossa alma, o nosso espírito com as verdades divinas. E Emmanuel vai comentar para a gente então no livro, dizendo, né, que o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de se basear nas realidades simples do caminho evolutivo, de uma leveza, com uma necessidade de a gente olhar então para os nossos valores espirituais, para o nosso caminho evolutivo, olhar então para essas questões espirituais. E aí, gente, olha que bacana, o alimento da alma, realmente então, para essa verdade ela se fixar definitivamente no nosso coração, ele vai exigir um coração sincero, interessado nas verdades divinas. Pode parecer um tanto quanto religioso, mas a gente vai comentar essa passagem, ou esse texto de Paulo, a gente vai comentar ele também. Como isso se materializa, como isso se constitui no dia a dia, tá? E aí, a gente vai trazer para falar sobre isso, essa historinha de Jesus, uma história muito profunda que Jesus tem. Logo depois, então, que Jesus é crucificado, a Maria de Magdala, a mãe de Jesus e outros discípulos se reunindo, então eles vão ao túmulo, Maria vai ao túmulo procurar por Jesus, e aí chega a informação então que ele tinha ressuscitado, e 2 discípulos de Jesus vão a caminho de Emaús levar informações, e aí eles vão pelo caminho conversando entre si, está narrado no Evangelho de Jesus, e eles vão conversando entre si sobre Jesus, e de repente se aproxima um senhor deles, e eles vão conversando, e ele falou, mas o que vocês estão conversando? Aí eles falam, a gente está falando de Jesus, porque vai ser o 3º dia, ainda não deu o 3º dia que ele veio, que ele faleceu, e a gente está aguardando então a tomada de Israel, né, a tomada daquilo que era para acontecer. E aí eles vão falando dos milagres de Jesus, e vão falando tudo sobre isso, né? E aí em determinado momento eles vão e não param então, quase que convulsionados, presos então a essas questões mais externas, da crucificação, da morte. E eles vão, e quando eles chegam na cidade que eles estavam indo, esse senhor vai se afastando dele, e aí ele fala, não, fica aqui com a gente, né? Divide a noite com a gente aqui, pode partilhar com a gente da nossa janta, fica por aqui, né? E esse senhor se aproxima e fala, então, né? Esse senhor chega, se aproxima dele e vai repartir o pão. E então eles têm uma visão espiritual naquele instante, que aquele senhor que estava com eles, e que em determinado momento falou que eles olhassem as questões mais espirituais e não tão materiais, não conseguiram em toda essa jornada perceber que esse senhor que estava ao lado deles era Jesus. Então Jesus caminhava com os dois e eles não tinham olhos de ver. Estão presos àqueles fatos, sabe? E aí eu fiquei pensando muito na gente hoje, né? O quanto que muitas vezes a gente fica preso às informações do coronavírus, do Covid, né? E aí às vezes a gente não consegue ampliar esse nosso leque de receber talvez uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra que nos traga então um pouco mais de tranquilidade espiritual.
Então, esse é um ponto importante para a gente poder a gente observar, né? Eu estou vendo aqui agora, como tentando acompanhar o comentário aqui do lado, e o Reinaldo estava falando para a gente ali, né? Isso está mostrando o nosso modelo de sociedade é precário, sustentado no lucro, no ganho material, né? A economia tem que andar mesmo que alguns morras. É preocupante. É preocupante, Reinaldo, extremamente. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, para trazer uma informação importante e um pouco atual em relação a um grande pensador que tem refletido essa questão, tá? Boa noite ao Chico, que chegou com a gente aqui, ao pessoal falando que voltou. Cheguei nessa parte aqui, mas já rodou mais de 30 comentários depois disso. Vou puxando aqui. Opa! Bacana, todo mundo acompanhando ali. Então, gente, Jesus nesse momento, então ele se aproxima desses dois discípulos, ele reparte o pão com eles, e só neste momento material em que ele vai repartir o pão que eles vão reconhecer que era Jesus. Né? Ele fala, mestre, o Senhor estava com a gente, né? E Jesus está com a gente em todos os momentos. Olha só, como que a gente se afasta e a gente tem a necessidade de todo momento de estar voltando ali com Jesus. Então eles só reconheceram Jesus quando Jesus, no sentido material, partiu o pão, dividiu o pão. E aí a gente vai ter nessa passagem dois grandes ensinamentos. Como a gente reparte o pão hoje, material, como está ou como é a nossa solidariedade em tempos de pandemia, seja em doação material, seja em doação moral, né? O quanto que a gente exerce a verdadeira caridade e num sentido, então esse é um sentido, e no outro sentido que Jesus traz para a gente, e Emmanuel vai refletir esse ponto com a gente, que é combater a nossa miopia da alma. Olha a profundidade que Emmanuel toca no seu texto, a necessidade de a gente combater a nossa miopia da alma, porque somos míopes, a nossa visão ela é estreita, pequena, cheia de preconceitos, de orgulhos, de vaidades, e é o que a gente vem combatendo e deve combater a todo instante em relação a esse ponto, tá? E aí, então, a necessidade em tempos de pandemia, pensando no nosso alimento, então como alimentar a alma, cuidar da nossa saúde mental em tempos de pandemia? Como que a gente vai fazer esse grande exercício, né? No dia a dia, tá? É um ponto para a gente poder pensar, a gente avaliar. E aí eu tô vendo aqui uma frase da Ju, né? A Ju, participante do Batuíra também, e de tantos trabalhos na casa de Batuíra, e ela colocando bem mais com o coração apertado pelos carentes, né? Pelas pessoas que passam necessidade. Realmente, aonde a gente coloca a nossa solidariedade, aonde que a gente canaliza as nossas energias, pensamentos, intenções, para que o alcance, então, daquilo que a gente tem como proteção, também chegue para aquele que não tem proteção, para aquele que não tem amparo, para aquele que ainda não recebeu e não recebe como direito as mesmas coisas que a gente já recebeu. Então, eu sugiro para, em tempos de pandemia, a gente pensar em pequenas atitudes no dia a dia mesmo, mas pequenas atitudes mesmo. Então, por exemplo, a necessidade, pensando no pensamento em sintonia, que é um conceito para quem não é espírita, né? Mas para a gente lembrar que, enquanto espíritos, o nosso pensamento ele é um atributo do nosso espírito, e através do nosso pensamento a gente cria. Constantemente nós estamos criando, né? E sintonia, porque em determinado... estamos sintonizados a todo instante com as pessoas dos mesmos interesses que os nossos, nos mesmos vícios, nas mesmas alegrias, né? Mesmo nível, vamos dizer assim, mesmo nível evolutivo que a gente. Então a gente vai nessa sintonia, e a gente fala sempre da necessidade de a gente mudar a nossa sintonia todo momento. Então, em tempos de coronavírus, vai batendo aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela preocupação. Sintonia. Desliga a televisão dos canais que estão lá pesados, que só falam em mortes, né? E vai trazendo uma ansiedade isso. Não que a gente não tenha que ter acesso à informação ou entender o que está acontecendo. Mas, gente, no dia a dia a gente precisa criar uma rotina e precisa ter tempo para tudo, né?
Senão a gente entra numa sintonia em que a gente vai adoecendo. A gente adoece constantemente se não cuidar. E aí a ideia é que a gente possa então cuidar da vida. Como é que a gente cuida da vida? Olha que profundidade que a doutrina nos traz. Como a gente pode cuidar da nossa vida na higiene material e na higiene espiritual. Higiene material, cuidar de todas as nossas questões, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidado com os excessos. E na higiene espiritual, é cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E próprio Paulo traz para a gente, inclusive numa carta aos Hebreus, e a gente vai fazer uma passagem por ela daqui a pouco também, e Paulo vai falar para a gente assim, que existe uma nuvem de testemunhas que nos acompanha, está junto com a gente ali. E a necessidade então da gente fazer uma higiene espiritual. Então, se eu estou pensando no meu dia a dia, na minha dinâmica, na minha rotina, será que eu consigo colocar uma boa música? Será que eu consigo, então, nesses dias, cuidar das minhas plantinhas? Ah, mas eu estou com um problema econômico, Claudinei, A minha empresa está mandando embora, está demitindo. Sim, isso é real. Isso é real para muitas e muitas pessoas. E como é que a gente vai alimentar o nosso coração e cuidar disso? Que aí é solidariedade, que o espírita precisa ser solidário. Solidário moralmente, inclusive. A gente vê um excesso de brincadeiras, de piadas em relação ao coronavírus. Isso é caridade, gente? Para um pai que falta o pão na mesa, como é que eu tenho que me portar no mundo? Que tipo de postura, o que ele aguarda nesse instante? Ele aguarda um suporte, uma necessidade, tá? Mas mesmo diante desse quadro, mesmo diante da ausência material, a gente pode e deve cuidar da nossa saúde espiritual. Então eu posso cuidar da minha saúde espiritual contemplando a noite, as estrelas, contemplando o sol, brincando com meus cachorros, lendo um bom livro. Isso eu posso cuidar muito da minha higiene espiritual, fazendo uma boa leitura, lendo o Evangelho no lar, a Bíblia, qualquer livro que me traga uma inspiração e um crescimento, tá? E aí um outro ponto que é importante, valorizar a vida dentro dessa nosso dia a dia. Então cuidar do diálogo, da conversa, do bate-papo. Como é que eu consigo cuidar então na minha relação, na minha família, nesses dias? Como eu consigo cuidar um tanto disso, A gente tem uma colega psicóloga que trabalha com a gente e que ela grava filme, ela grava então vídeos e ela divulga esses vídeos nos grupos com as famílias que passam no atendimento, E ela tem estimulado e dito muito sobre isso, a necessidade da gente cuidar das nossas relações, do casal se cuidar, da família se cuidar, de cuidar no bate-papo com as crianças. Então a gente tem sentido essa necessidade de fazer esse cuidado diário aí. E isso é valorizar a vida, Então, o quanto que eu falo só de coisas ruins e o quanto eu posso falar também de coisas positivas, de coisas boas, coisas para a gente poder pensar aí no dia a dia, Então, agora eu vou olhar aqui para o lado que eu vou passar as mensagens. Vamos lá. Opa, aqui. Isso. Estão vendo a mensagem de novo para acompanhar vocês aí, não ficar tão parada, tá? Opa, vamos lá. Tem vários comentários aqui. Perfeito. Então, cuidado das nossas relações. Como a gente vai conversando aqui, gente, num relacionamento ou na vida, o diálogo é essa necessidade dessa troca constante, Então, em todo instante, a gente vai fazendo essa troca, esse bate-papo, essa... Posso continuar? Ok? Gente, então vamos lá, a gente vai continuando o nosso vídeo. Ele vai funcionando assim, A internet, eu acho que está todo mundo utilizando, Hoje é dia de todo mundo tá acessando... tá acessando. Todo mundo está fazendo live hoje, então a internet aqui é de fibra, mas é assim. Então a necessidade da gente cuidar do diálogo, da conversa, do nosso bate-papo no dia a dia. E aí eu acho que é um terceiro ponto para a gente poder pensar, que eu acho legal, é a gente ressignificar
o peso que a gente dá aos valores materiais, porque eles são transitórios. Então, nesses tempos, e aí pensando no que o Daniel comentou, enquanto isso estava travado, eu estava lendo, o Daniel, que participa, que é membro lá do Batuíra, né, para quem não conhece, e ele dizendo que tem realmente está pensando no que tem exigido de mudança dele, né? E é isso, eu acho que é um momento que a gente precisa fazer essa reflexão e introjetar o que a vida tem exigido que eu faça de mudança, né? Alguém está pensando, uma delas é só a internet, né, Claudinei? É verdade. Então, ressignificar o peso que a gente dá aos valores materiais transitórios, a gente precisa realmente, e a gente tem pensado sobre isso, né? O peso das questões do que é supérfluo, do que não é necessário, o quanto que isso tem sido, e a gente tinha esquecido um tanto disso, e a gente tem pensado e sentido essa necessidade de olhar realmente quais os valores que eu trago dentro comigo, o que vale a pena, aonde eu estou indo com tudo isso, aonde que a Terra está caminhando com tudo isso, né? Que o nosso planeta com esses excessos está caminhando com tudo isso. E aí lembrar nos ensinamentos de Kardec que as aflições ou esses flagelos, eles sobrepujam os nossos prazeres nesses instantes, né? Mas eles são necessários para o nosso processo de mudança. A gente muda pelo amor ou a gente muda pela dor. E aí há a necessidade de a gente realmente olhar e pensar nessas questões, né? O quanto que a gente tem de mudança em relação a todo esse processo e essas questões, né? Já estou olhando mais uma mensagem para acompanhar com vocês aqui. Lá o Chico falando, esse horário é crítico, demanda intensa, voltou, beleza. Pinta Maitê, aqui também, beleza, que bom ter o retorno de vocês aí. Então, gente, nem toda a humanidade também, ela se encontra nesse sofrimento. A pandemia, ela está tendo um alcance com todos e está exigindo de todos uma mudança. Mas nem todas as pessoas se encontram nesse quadro crítico de quantas pessoas em sofrimento ainda. Mas porque tem exigido uma postura de mudança de vida de cada um de nós. A história do distanciamento, a história do uso da máscara. Isso é indiscutível no dia a dia. A gente tem que seguir as orientações científicas, né? Eu posso ter fé, mas eu preciso tomar os cuidados profiláticos. Já dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Em relação ao trabalho dela, como que ela se cuidava. Era água, sabão e muito amor, né? Mas precisa ter água, sabão, a gente precisa ter os nossos cuidados. A ciência avançou e há necessidade de a gente ter, sim, todos os cuidados necessários. Até porque existe uma justiça por trás de tudo que está acontecendo. Deus é Deus de amor. Em forma alguma, todo esse sofrimento ou toda essa dor, ela é desnecessária. Ela é necessária, a questão é como eu olho para ela. É uma das imagens que eu compartilhei hoje na rede social que eu recebi, ser paciente ou paciente. Ser paciente de paciência, de ter paciência, ou ser paciente de ser doente. Então, eu preciso fazer uma escolha nesses dias. Não é uma escolha de sair para a rua sem máscara, sem proteção, mas é uma escolha de proteção à vida necessária. E para a gente chegar às nossas considerações finais, né? E só voltar um pontinho aqui, na verdade, antes da gente dialogar mais um pouquinho aqui, lembrar que quando Paulo ele escreveu para a gente na sua epístola, e que ele vai falar que bom é o coração que se fortifica com graça, lembrar que essa epístola, essa carta que Paulo escreveu aos Hebreus, uma carta muito profunda que ele vai falar para a gente manter constantemente nessa carta, todo instante ele volta para a gente falar da fé em Jesus. Porque aquela comunidade que ele estava escrevendo, olha que interessante isso na carta dele. Aquela comunidade estava querendo voltar aos mesmos hábitos, às mesmas coisas, aos mesmos práticas antigas e não numa prática nova de renovação. Então ele vai escrever essa carta dizendo para aquela comunidade, para aquelas pessoas, tomarem cuidado, né? Falar, olha, né? O Jesus é o Jesus de transformação. E é nessa carta que ele vai falar, Jesus é a imagem e semelhança de Deus, né? É o espelho refletido. E aí ele vai trazer essa imagem de Jesus para a gente, dizendo, olha, cuidado para a gente não voltar às práticas antigas.
E, gente, esse momento de transformação tem exigido que a gente tenha uma outra prática relacional, uma outra prática de cuidado da vida, de cuidado do humano, do cuidado do planeta. É impossível a gente pensar voltar da mesma forma. É uma exigência coletiva essa mudança, né? E a gente está num momento de transição, de transformação. Todos os flagelos coletivos, eles acontecem em momentos de transição. Transição para quê? Para uma relação melhor, para um modo de se relacionar diferente, em que a gente possa pensar muito mais coletivamente, né? Pensar de uma forma muito mais bem diferente. Como a Célia está colocando aqui no bate-papo com a gente aqui, novas formas de se relacionar. É isso mesmo, Célia. A grande exigência é que a gente descubra novas formas de se relacionar. O que é importante no dia a dia? O que eu deixo numa relação? O que eu levo? Né? O que eu dou para as pessoas nas relações? E o que eu permito de receber das pessoas nessas relações? Né? São pontos para a gente poder pensar. E aí a gente caminhando, então, vou dar uma olhadinha mais nos comentários aqui, antes da gente chegar nas nossas considerações. Opa! Vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários. Opa, boa noite para a Estefânia, que está acompanhando aqui também. Para Priscila. Tem mais comentários aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! Ai, legal, bacana. Isso mesmo que o Daniel colocou. A necessidade da gente pensar em relação ao respeito. A necessidade de mudança na vida de cada um de nós. E aí, gente, então, pensando nas nossas considerações, ou elementos para a gente poder pensar, tá? A ideia é que cada um de nós possa levar um pouquinho dessas reflexões, assim, no dia a dia, no cotidiano. Falar assim, mas como eu vou pensar isso? Eu estou fechado em casa, em quarentena. Sim, é importante. A gente não está desconectado do mundo. As pessoas, de alguma forma ou outra, elas estão se relacionando e a gente precisa cuidar dessa relação, cuidar, né? E Jesus, no primeiro ponto das nossas considerações, ele traz pra gente assim, né? Da gente não pensar, não se turbe o vosso coração. Essa passagem de Jesus está lá em João, em outras passagens também, e não é uma frase só que Jesus fala, mas Jesus vai falar em paz de espírito pra gente. Será que eu estou alimentando meu coração para ter paz de espírito? Será que o que eu absorvo de cuidado, de proteção, é para alimentar o meu espírito? É para alimentar o meu coração? Eu gostaria de encontrar os colegas do Batuíra, os amigos do Batuíra, quando passar isso, de que forma? Com paz de espírito ou com mais demandas? Será que a gente não está criando novas demandas para a gente e a gente não está dando conta de cuidar das nossas demandas, né? Diante dessa pandemia, diante de tantas notícias ruins e pesadas? Será que a gente não pode fazer exercício dessa paz do nosso coração, então? E aí lembrar o que a Cris perguntou para a gente ali sobre a oração. E aí a Nena Galves tem um texto interessante na internet que ela escreveu sobre a pandemia. E a Nena vai falar para a gente assim sobre a necessidade da fé e a oração como um conforto, né? Então a fé e a oração nos confortará. Se eu preciso ter uma certeza agora, diante do meu sofrimento, diante da minha angústia, diante de tudo que está te incomodando aí agora, tenha certeza que a fé e a oração é um conforto individual para você. Se não há paz no seu coração, no seu lar, respira, busca o seu canto, entre em conexão com Deus, faça a sua prece, pede proteção, e que isso é muito importante. E aí eu me lembro da história, uma história que aconteceu no Evangelho, em que um dos apóstolos, extremamente sofrido com a família, vai ter um encontro, está lá no livro da Boa Nova, e aí ele tem um encontro com Jesus, diante de uma família extremamente difícil, de uma relação extremamente difícil. Ele vai encontrar paz de espírito, tá? Através da fé, da renovação íntima. Mas olha, não pode ser uma oração vazia, uma fé, né? Não é de qualquer jeito, né, gente? A gente não cuida do nosso coração de qualquer jeito. A gente precisa sentir, conectar os nossos sentimentos com Jesus, com o Pai,
e dizer para ele, olha, né, cuida, me ajuda, me auxilia, me ampara. A gente não vai ficar sem resposta, sem proteção. Isso a gente pode ter certeza. E essa fé, ela é tão profunda na vida da gente que ela vai ser, olha, um roteiro iluminado, em que diante de outros sofrimentos a gente pode ter certeza que depois de iluminado a gente vai conseguir suportar todas as aflições, né? A gente vai conseguir suportar as aflições quando a gente encontrar essa iluminação, essa paz de espírito. Então, diante dos meus problemas, não é rir à toa não, né? Não é rir da desgraça no modo de dizer da palavra, mas é que a gente consiga ter leveza e ter força para suportar os reveses da vida aí, tá? E aí tem um ponto importante que o Reinaldo colocou pra gente numa pergunta, num ponto, e ele colocou pra gente sobre o novo modo de viver, de exemplificar, né? Então, o que tem exigido para cada um de nós nesse instante, a pandemia, ou como um alimento para o coração de cada um de nós, uma mudança muito grande. E hoje eu vi uma entrevista com o Harari, que é Yuval Noah Harari, um historiador muito importante, um pensador muito importante hoje, e que ele tem um trabalho intenso com a humanidade, e que perguntaram para ele então sobre os perigos do coronavírus e tudo mais, e aí ele respondeu então nessa entrevista, o Harari. Pesquise na internet, está bem interessante o modo como ele enxerga a humanidade. Ele não é espírita, e olha que interessante, porque ele coloca pra gente que o maior perigo hoje não é o vírus em si, porque a gente encontrou conhecimento e tecnologia para lidar com ele. O maior problema hoje não é o vírus em si, porque a gente encontrou então tecnologias e conhecimento para lidar com ele. Ele coloca, gente, então, para um historiador que avalia a humanidade, que olha todos os momentos históricos, né? Ele coloca que a humanidade tem conhecimento para vencer o vírus, e a gente vai vencer, né? A nossa ciência também ela é muito amparada em bons propósitos, num bem coletivo. Olha que ciência importante, né? Mas ele coloca pra gente, ele coloca bem desse jeitinho mesmo, tá? Ele coloca que os grandes demônios, né? Os grandes problemas da humanidade são grandes demônios interiores. Então o Harari vai falar pra gente que os grandes problemas da humanidade agora são os grandes demônios interiores. E aí, hein? Demônios interiores, me lembra um pouco a ideia de sombra, né? Me lembra um pouquinho sobre isso, né? E aí ele coloca pra gente então que esses grandes demônios interiores que a gente carrega são o ódio, a ganância e a ignorância. E ele coloca que para a gente passar desse momento agora, a humanidade precisa superar o ódio, a ganância e a intolerância. A gente vai conseguir passar por isso. Mas está exigindo de nós uma nova postura no mundo. Ódio das minorias, ódio de países, de regiões, a ganância pelo acúmulo, né, o acúmulo permanente do ter, do ter e do ter e do ter, e a gente precisa, né, a gente não aguenta mais esse modo, a Terra não aguenta mais esse modo, né, e a intolerância com tudo na vida, e a gente tem vivido tempos de conservadorismo e de muita intolerância. Então a gente precisa repensar que quando Jesus estava com a gente, Jesus era pacífico, mas não era passivo. Jesus era pacífico, mas não era passivo. E em todos os pontos na vida de Jesus, ele questionava a ordem, a moral, os valores e os costumes, como o Harari vem questionando. Ele está questionando os valores, né? A moral hoje. Então, eu agradeço. Eu vou dar uma olhadinha se tem mais algum comentário de vocês. Eu vou deixar alguns minutinhos aqui, então, se alguém quiser fazer mais algum comentário. E antes da gente encerrar com a nossa prece final, tá bom? Então, se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu vou deixar aqui uns 2 minutos, porque a gente tomou bastante tempo hoje com essa internet, né? Que acontece bastante. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, ainda dá tempo. Fiquem à vontade para poder fazer algum comentário, tá? Opa!
Alguém colocou travando ali, mas já voltou já, né? Bacana. Legal. Isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. O Reinaldo novamente. Quando acaba essa transformação? Seria ainda esse ano? Então, me veio muita ideia de que o mundo foi criado em 7 dias, né? Então, uma coisa para a gente poder pensar que as transformações, ela é um processo. Então, a gente está passando por um processo de mudança. E todo processo de mudança exige aí tempos diferentes, né? Aliás, nós estamos reencarnados em níveis evolutivos diferentes um dos outros. Então, não é uma mudança... não está lá na agenda não, tá, gente? A partir de amanhã, a regra é essa. Não. Mas a gente precisa pensar numa nova forma de se relacionar, num processo educativo que a gente consiga se transformar e buscar uma mudança diferente aí, tá? Eu vou dar mais uma olhadinha no comentário e a gente vai para a nossa prece final, então. Não estou vendo mais nenhum comentário aqui. Eu desejo a todos, então, a paz de Cristo, que a paz de Cristo possa ser alimento no dia a dia na casa de cada um, na vida de cada um de nós, que a gente possa fazer esse exercício de respeito, de amor. Quando a gente fala de exemplificar Jesus, é para a gente aprender a se suportar, aprender a se relacionar, aprender a se amar, tá? Então tá difícil aí, força. Tô num sofrimento de saúde, força, fé. São as provações da vida que a gente vai passando e vai ganhando força com isso, tá? Provações materiais que a gente vai passando aí, as provações da vida. Quando a gente não perder a esperança, alimentar os nossos corações com pequenas coisas do dia a dia, coisas simples, mas que dão prazer, alegria, a gente nunca perder isso. Que essa paz de Cristo possa estar com cada um de nós. E agora eu vou realizar então a nossa prece final aqui. Mais nenhum comentário que eu estou conseguindo visualizar, então eu vou... a Priscila está comentando a transformação nossa da humanidade e do planeta. Isso mesmo, Priscila. A gente sempre pensa na transformação exterior, mas a transformação ela é de dentro para fora. Para ser profunda e verdadeira, ela tem que ser de dentro para fora, né? Ela comentou isso faz uns 8 minutos, já agora que eu estou vendo, Priscila. Mas é isso mesmo, a nossa transformação é da humanidade, do planeta, né? A transformação do planeta é nossa. A transformação do ser humano. Cada um vai mudando, né? Vai fazendo o seu processo de reforma íntima, de se olhar, de se enxergar como é, o que necessita de mudança. E a gente vai fazendo a nossa reforma íntima, tá bom? Então, eu agradeço a todos por essa oportunidade. Eu vou ler os comentários e vou responder o que não foi respondido por aqui. Peço desculpa em relação à internet, mas acontece, né? Faz parte do processo de viver, de estar na vida, e a questão é como a gente leva isso, com leveza, com alegria. Deu certo, que bom que você pôde estar aqui com a gente, e agora a gente vai levar os nossos pensamentos. Então eu convido a todos a fechar os olhos. Fecha na sua casa aí os olhos, não tem vergonha não, entre em contato consigo mesmo, dá essa oportunidade para você nesse instante, de fechar os olhos, elevar os pensamentos junto aos nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, que eles possam receber então essas nossas vibrações nesse instante, direcionada a todas as casas, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, que cada um, Senhor Jesus, possa receber um pouco da sua misericórdia, nessas vibrações de serenidade, de equilíbrio, que a vossa misericórdia possa levar as nossas vibrações ao nosso bairro, iluminando a nossa rua, protegendo e amparando os nossos municípios, que essas vibrações possam alcançar todos os estados, o nosso Brasil, e ainda humildemente que essas vibrações alcancem o nosso planeta, onde essas vibrações
possam ajudar no processo de cura, no processo de mudança de muitos para o plano espiritual, que todos possam receber essas vibrações, serenando corações, trazendo força e esperança para muitos. Humildemente, Senhor Jesus, que essas vibrações protejam todos os profissionais que estão atendendo os pacientes nesse instante, que colocam a vida em risco pelo bem maior e coletivo. Que essa exemplificação de amor seja o nosso lema de solidariedade, Senhor Jesus, como parte do processo de mudança que cada um de nós vai passando e que exige de cada um de nós a nossa mudança íntima, a nossa reforma. Que essas vibrações, Senhor Jesus, alcance aonde se fizer necessário e que elas possam permanecer no nosso lar, em nossos corações, enquanto nos fizermos merecedores. Esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então eu agradeço a todos, muito obrigado, uma boa noite e até o nosso próximo encontro aí então, tá bom? Muito obrigado então a todos.